Fala pessoal, professor Douglas para mais uma aula de medicina intensiva e hoje a gente vai falar sobre mais uma das complicações aí relacionadas à assistência à saúde. A gente chegou a falar da pneumonia nosocomial e da pneumonia associada à ventilação mecânica. Hoje a gente vai falar sobre as infecções de corrente sanguínea. Então, o que a gente vai revisar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre infecções de corrente sanguínea primárias e, para fechar, o que é mais importante aí na aula, que mais cai, sobre as infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéteres, tá certo? Então, vamos começar falando das infecções de corrente sanguínea primárias. E começando aí por uns conceitos básicos, só para a gente lembrar, o que acontece? Quando a gente está diante de um paciente com infecção de corrente sanguínea que seja primária, o que eu estou querendo dizer? Que o meu paciente não tem claramente uma pneumonia e fez uma infecção de corrente sanguínea por conta de uma pneumonia. O meu paciente não tem claramente uma pielonefrite e fez aí uma infecção de corrente sanguínea por conta da pielonefrite. Eu estou querendo dizer que eu encontrei um bicho no sangue do meu paciente, só que eu não faço ideia de onde que ele está vindo. Então, alguns conceitos para vocês. Pessoal, coisa que tem que avaliar numa infecção de corrente sanguínea. O meu paciente tem um catéter de longa permanência? Ou mesmo um catéter venoso central, ou mesmo um acesso venoso periférico? Será que ele tem uma flebite? Então, busca algum foco que não seja tão óbvio. E, na verdade, se ele tiver um catéter central, pessoal, é tão frequente ter infecção de corrente sanguínea por dispositivos como esse, que se não tiver nenhum outro foco, a gente já automaticamente vai falar que foi o catéter central. Então, isso é considerado uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Mas busque, eventualmente, outros focos menos frequentes. Por exemplo, o meu paciente tem uma dor óssea em algum canto. Será que ele tem uma osteomielite? Será que ele tem uma espondilodicite? Será que ele tem uma dor abdominal e pode ser que seja um abscesso hepático, um abscesso esplênico? Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma história clínica e um exame físico um pouco mais detalhado. E, eventualmente, até buscar portas de entrada. Às vezes o paciente tem uma ferida na perna que ele não tinha percebido, uma ferida no pé, ele tem um pé diabético. Então, você vai precisar fazer uma história e um exame um pouco mais adequado. E, só para lembrar, a gente tem uma diferenciação entre os gram-positivos, que estão aqui, no caso, à esquerda, então os roxinhos aí, tá certo? E os gram-negativos, que são os rosinhas, tá bom? E vamos falar primeiro, cada uma dessas infecções aí, seja por gram-positivo, seja por gram-negativo, tem algumas particularidades. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, vamos começar nos roxinhos, os gram-positivos. Então, pessoal, diante de uma infecção de corrente sanguínea por gram-positivos, pessoal, os gram-positivos, eles frequentemente estão presentes na nossa pele. Então, são os estafilococos, são os estreptococos. Então, se é um gram-positivo causando infecção de corrente sanguínea, pessoal, busca lesões na pele do paciente, busca feridas no pé, feridas nas mãos, e você tem que buscar essas portas de entrada ativamente. E mais do que isso, você questiona ativamente se esse paciente teve algum dispositivo invasivo recente. Será que ele teve um acesso venoso periférico recente e foi daí que veio? E, no fim das contas, se nada disso você achar, lembra sempre de buscar indícios aí de infecções metastáticas, porque é estranho ter uma infecção de corrente sanguínea primária por um coco gram-positivo e não tem nenhuma porta de entrada. Será que, na verdade, esse paciente não fez uma infecção, uma bacteremia transitória em algum momento e acabou fazendo uma endocardite? Então você vai buscar aí dor articular, dor óssea, dor em dorso e outros sinais de endocardite. Tá certo, pessoal? E aí, só para lembrar dos principais agentes, Douglas, eu tenho que saber isso? Pessoal, tem que saber, porque isso cai em prova. E vamos falar a verdade, não é tão difícil. Vamos lá. Dos gram-positivos, o primeiro teste que a gente faz é o teste de catalase. Se for negativo, já fica fácil, que a gente vai falar que é um Streptococcus. E se catalase for positivo, aí a gente vai ficar em dúvida, porque vai ser um Staphylococcus. E agora, para diferenciar os catalase positivos, ou seja, os estafilococos, o que a gente vai fazer é o teste de coagulase. Então, se for catalase positivo, coagulase positivo, é o Staphylococcus aureus. E com muita frequência, a gente tem também como infecção de corrente sanguínea os coagulase negativos, tá certo, pessoal? Então vocês já devem ter ouvido falar isso, já devem ter visto na hemocultura que está escrito assim, cultura positiva para um Staphylococcus coagulase negativo. E isso é extremamente relevante na definição terapêutica, porque Staphylococcus aureus é extremamente virulento e causa biofilme. Então,
Em geral, infecções de corrente sanguínea por S. aureus a gente considera relevantes e trata. Por outro lado, a gente vai discutir com mais calma sobre isso, os coagulase negativos frequentemente são contaminantes da coleta de cultura. Mas vamos ver se isso cai em prova? Olha só, pessoal. Então, USP São Paulo 2023. Uma mulher de 32 anos com leucemia mieloide aguda, portadora de catéter de longa permanência, fez quimioterapia 3 semanas e tem contagem absoluta de neutrófilos de 350 células. Fez febre e choque. As duas amostras de hemocultura coletadas estão positivas para cocos gram-positivos. Catalase negativo e coagulase negativo. Pessoal, se é catalase negativo, é estafilococcus? Não, estafilococcus é catalase positivo. Então, catalase negativo vai ser o quê? Streptococcus, que é exatamente o que ele pergunta, o agente etiológico mais provável. O gabarito aqui é letra D de dado, Streptococcus viridans, tá certo, pessoal? E aí, vamos falar rapidamente, então, do manejo dessas infecções. Então, como eu já trouxe aí um pouco de spoiler para vocês antes, vamos falar dos estafilococcus coagulase negativos, que aí tem um monte. Tem o Staphylo epidermidis, o Staphylo capsus, o Staphylo hominis. Esses aqui são os mais frequentes, mas tem mais por aí. E qual que é a relevância deles? Pessoal, com muita frequência, eles estão aqui colonizando nossa pele e são comensais. Agora, qual que é o problema? Às vezes eles causam doença. E qual que é o outro problema? Eles são uma causa muito frequente de contaminações nas hemoculturas. Então, talvez a asepsia não foi tão adequada e, no fim das contas, você acabou pegando um agente que estava na pele do paciente, mas que não está causando infecção de corrente sanguínea. E como é que a gente tenta fazer essa diferenciação? Pessoal, a sugestão é que se a gente tem duas hemoculturas em punções de sítios diferentes, aí a gente estabelece o diagnóstico. Então, mas cresceu em uma só, qual que é a conduta? É repetir a hemocultura para ver se vai crescer esse mesmo bicho. Porque se tiver duas hemoculturas, a gente considera menos provável que seja uma contaminação e a gente vai acabar considerando uma infecção de corrente sanguínea por um Staphylococcus coagulase negativo, tá certo? E por outro lado, e o Staphylococcus aureus? Pessoal, o Staphylococcus aureus, como eu falei para vocês, ele frequentemente causa doenças graves e ele causa biofilme. E por conta disso, quando a gente já tem uma hemocultura positiva para Staphylo aureus, a gente considera clinicamente relevante e indica tratamento. Douglas, mas Staphylo aureus não pode estar presente na minha pele e estar colonizando? Até pode, pessoal, mas no fim das contas, esse aqui a gente não paga para ver. Então, a gente, em geral, quando tem infecção de corrente sanguínea por Staphylo aureus, acaba tratando o paciente, tá certo? E mais, quando existe uma infecção de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus, e essa infecção ela é primária da corrente sanguínea, a gente pede ecocardiograma transtorácico para todos os pacientes, tá certo? E o transesofágico para alguns pacientes em que a gente tem uma suspeita mais alta de endocardite, que são quais pacientes? Os dialíticos, os pacientes que têm anormalidades valvares, aqueles que têm um shape da endocardite, têm sinais de endocardite, têm sinais de embolização séptica, pacientes que são usuários de drogas endovenosas e os pacientes com bacteremia persistente, que na verdade faz parte do tratamento do S. aureus recoletar hemoculturas, você tem que pensar que talvez ele já tenha feito um biofilme em algum canto e aí vale a pena fazer um eco transesofágico porque ele vê melhor as válvulas do que o transtorácico. E aí, qual que é o tratamento? Pessoal, só para lembrar das siglas, existe o Staphylococcus aureus MRSA e existe o MSSA. O MRSA significa Staphylo aureus resistente à meticinina. Pessoal, a gente não tem meticinina no Brasil, mas é um análogo da oxacilina, que é um ótimo antibiótico para tratar Staphylo aureus. Então, se ele for resistente a esse antibiótico, ele vai ser um Staphylo aureus um pouco mais complicado de ser tratado. Nesse caso, a escolha de tratamento habitualmente vai girar aí entre vancomicina, teicoplanina, daptomicina, linezolida. Tá certo, pessoal? O mais frequente, vancomicina. E o MSSA significa que ele é sensível à meticinina, ou seja, sensível à oxacilina. E, nesse cenário, os dois antibióticos mais frequentemente utilizados por via endovenosa são a oxacilina e a cefazolina. Qual que é a duração do tratamento? Habitualmente, 14 dias após a última hemocultura negativa. Lembra que eu falei com vocês que a gente normalmente faz um controle de tratamento? Então,
Comecei a tratar uma infecção de corrente sanguínea, 48 a 72 horas depois do início do tratamento, eu coleto uma nova hemocultura. Veio negativa, eu considero o tratamento 14 dias depois da coleta dessa nova hemocultura, tá certo? E para os coagulases negativos, pessoal, de diferente, os coagulases negativos frequentemente são resistentes à oxacilina. Alguns são sensíveis à oxacilina, mas a maioria é resistente. Então o tratamento com mais frequência vai ser com vancomicina, tá certo? Mas é um tratamento mais curto, habitualmente por 7 dias após controle do foco. Então, por exemplo, era uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, eu tirei o catéter e comecei o tratamento, eu vou tratar agora por 7 dias, tá certo, pessoal? E agora vamos falar aí dos gram-negativos. Pessoal, eles são um pouquinho menos frequentes do que os gram-positivos, só que eles são particularmente importantes em algumas populações, que são esses grupos que eu coloquei aqui para vocês, que são os desnutridos, dialíticos, cirróticos, pneumopatas e os idosos. E no fim das contas, com mais frequência, quais são os focos aí dos gram-negativos? Com muita frequência, em especial no paciente em ventilação mecânica pneumopata, respiratório. E aí na ventilação mecânica no pneumopata, sempre lembrar aí do risco de pseudomonas, tá certo, pessoal? Porque no fim das contas a gente vai ter que acabar fazendo algum ajuste. Nos pacientes idosos, com muita frequência, foco urinário. E por fim das contas, abdominal, que costuma ter um quadro clínico junto, né, pessoal? De dor abdominal, algo para te chamar a atenção. Então, lembrar principalmente desses focos se você está diante de uma infecção de corrente sanguínea por um gram-negativo. E se não está claro de onde veio, então talvez pensar mais para esses lados aí, tá certo? E aí, o tratamento vai variar um pouquinho de acordo com cada gram-negativo, de acordo com mecanismos de resistência, mas habitualmente o tratamento de gram-negativos comunitários fica entre ceftriaxona e fluoroquinolonas e nos pacientes com risco de pseudomonas, a gente tem uma série de opções. Então, as mais utilizadas, o pipetazo, o cefepime, os carbapenêmicos, o ceftazidime, tem também os aminoglicosídeos, tem as polimixinas, a gente tem uma série de opções se a gente quiser cobrir pseudomonas, tá certo, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui agora, a gente vai mudar de tópico, dito então isso da parte de infecção de corrente sanguínea primária, a gente vai falar agora da infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Essa aqui cai mais em prova, tá certo, pessoal? E aí, vamos falar rapidinho da fisiopatologia, de como que se desenvolve a infecção de corrente sanguínea por catéter. Então, pessoal, a gente em geral tem duas opções. Uma é a migração dos agentes pela pele até a corrente sanguínea. Então tem um catéter, tem um buraco na pele, os bichos vão entrando pelo catéter e caem na corrente sanguínea. É uma possibilidade. A outra possibilidade envolve a manipulação inadequada do catéter, a contaminação do catéter. E então você acaba inoculando diretamente patógenos que podem formar um biofilme e causar doença. Douglas, o que é mais frequente? Pessoal, a segunda opção é muito mais frequente. Então, a primeira opção é rara. E aí, o que eu já vou falar para vocês? Eu sei que vocês têm muito hábito de falar, mas o ósseo do catéter está bonito. Eu acho que não está infectado. Pessoal, esse é um péssimo indicador aí de infecção de catéter. Sabe por quê? Porque a maior parte das infecções fica dentro do catéter. Então não adianta você ficar olhando o ósseo. Na verdade, eu vou até me desculpar. Você vai olhar o ósseo, porque esse primeiro acontece. Mas o fato do catéter estar bonito, de forma alguma quer dizer que não tem infecção. Tá certo, pessoal? Então, muita cautela nessa fala de, aqui não tem hiperemia, então não é o catéter. Não, senhor ou senhora. Pode ser o catéter sim, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui e vamos falar um pouquinho, então, de como evitar. Pessoal, bom, primeiro de tudo, se você for puncionar, você naturalmente vai puncionar de forma asséptica. E tem alguma medicação que faz uma asepsia melhor? Pessoal, tem ensaio clínico sobre isso. E o clorexidine alcoólico parece que é a melhor opção. E se você puder escolher um sítio, priorize o acesso em subclávia. E se for possível, então, ou subclávia, primeira opção. Se não for possível subclávia, você funciona alto também, jugular. Acesso femoral entra como última opção. E, só para lembrar, um curativo transparente e, se possível, não sei se vocês já viram, com uma esponjinha de clorexidine. Mas se vocês nunca viram, não tem problema, vocês vão ver aqui agora. Então, isso aqui, que é um curativo transparente, que tem uma esponjinha aqui, um sabonetinho, que é a clorexidine. Tá certo, pessoal? Então, quais são as estratégias preventivas?
Como eu falei com vocês, o clorex alcoólico, priorizar o acesso em veia subclávia, usar o curativo transparente e sempre que for manipular o catéter, lembra sempre que a manipulação deve ser feita de forma limpa. Então, quando você vai mexer no catéter para fazer medicação, você sempre pega ou um suavezinho de álcool 70, que é disparado o mais frequente, ou uma alternativa é o clorex alcoólico, mas com mais frequência a gente acaba usando o álcool 70, porque o clorex alcoólico ele costuma deixar resíduo. Então a medicação mais utilizada é o álcool 70. Já tem alguns estudos sobre catéteres impregnados com antibióticos, e eles não parecem ser superiores. Então, ele é bem controverso, não é recomendado de forma rotineira. E, pessoal, uma coisa que acontece com frequência é a troca rotineira do catéter central, por exemplo, a cada 7 a 10 dias. Muitas unidades fazem isso, mas isso não tem uma evidência clara. Eu faço isso? Eu faço, mas está errado, tá certo, pessoal? Porque a gente não tem evidência disso. Então, numa questão de prova, você não vai recomendar a troca rotineira do catéter venoso central se não tiver uma suspeita de infecção. E o que é uma suspeita de infecção? Aí, pessoal, é qualquer coisinha. Se o paciente está fazendo uma febre inexplicável e ele tem um catéter central, tem que trocar esse catéter central, tá certo? Ah, não tenho nenhum sinal de infecção? Ok, então talvez pode manter esse catéter central. E só para lembrar, olhar o ósteo é importante? É, porque é um dos mecanismos de infecção, mas o ósteo não ter hiperemia, não ter secreção, de forma alguma descarta que haja uma infecção ali, tá certo? Então, vamos ver como é que isso cai na prova, uma questão aí do IANSP de 2023. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a melhor medida para evitar infecções de corrente sanguínea associadas ao catéter venoso central. Então, vamos lá. Vamos ler aqui as alternativas. Letra A. Uso de catéteres impregnados com antibióticos. Eu acabei de falar com vocês que não tem uma evidência clara disso. Então, não. Isso aqui não vai evitar infecções de corrente sanguínea associadas a catéteres. Letra B. Limpeza do hub com clorexidina. Vamos lá, pessoal. A clorexidina alcoólica, ela até tem uma equivalência com álcool 70, mas só a clorexidina tem dois problemas. Um é não ser alcoólica a solução e o outro é deixar resíduo. É por isso que a gente acaba usando muito o álcool 70. Mas vamos pular essa alternativa então para ver se tem alguma melhor. Letra C. Uso de fluidos com pH não fisiológico? Não, isso não tem nada a ver, não vai então minimizar infecções de corrente sanguínea. Letra D. Sistemas intravenosos que necessitam do uso de agulha. Também não falei nada disso com vocês, né, pessoal? Então, não. Letra E. Realização de antisepsia da pele com clorexidina alcoólica. Isso, perfeito. Essa alternativa está adequada. Isso é uma estratégia que diminui consideravelmente a infecção de corrente sanguínea associada a dispositivos, tá certo? E aí, vamos falar um pouco agora do quadro clínico. Pessoal, como eu falei com vocês, o quadro clínico frequentemente ele é inespecífico, é um quadro clínico de infecção. Então, febre, calafrios, o paciente pode piorar, ele pode chocar, ele pode fazer disfunção de múltiplos órgãos. Então, a gente não sabe, é difícil você olhar para o quadro clínico e falar, nossa, só pode ser uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter. E como eu já falei com vocês, esse catéter podre aqui, ele não é tão frequente assim. Ele é raro. Olha só, ele acontece em 4,6% dos casos. Então, isso aqui, de forma alguma, se você olhar um catéter e ver que ele está normal, isso descarta infecção, tá certo? E aí, o que eu vou falar com vocês? A gente vai falar daqui a pouquinho do tratamento e eu preciso que vocês entendam essa diferença aqui. Existem os catéteres de curta permanência. Então, aqui, o primeiro catéter aqui que eu estou mostrando para vocês na imagem, um catéter de hemodiálise de curta permanência. Então, aí depende de qual marca que você usa. A gente raramente fala esse nome, né? Catéter de hemodiálise de curta permanência. A gente fala Shiley, Sorense, Joline, de acordo com a marca aí que vocês usam, acho que o mais frequente na vida acaba sendo Shiley, que a gente fala, né? E tem os catéteres de longa permanência, que a gente também acaba falando pelo nome da marca, a gente chama com muita frequência aí de Permicate, esse tipo de catéter aqui. Que isso é importante porque o tipo de catéter que o paciente tem vai definir um pouquinho melhor qual que vai ser o tratamento que a gente vai fazer, tá certo? Então, guardem isso com vocês e vamos prosseguir aqui. Bom, no fim das contas, como que a gente suspeita? Pessoal,
Se o paciente tem um quadro clínico sugestivo de infecção, então ele está com uma queda de estado geral, está com febre, está com calafrio, e tem um catéter, pessoal, é suspeito. Sempre vai ser. Então, se o paciente tem um catéter ali, independente dele estar bonito, independente dele ser razoavelmente novo, ele vai ser uma suspeita. É claro que se o catéter é muito novo, ele é uma suspeita menor do que se ele é um catéter mais antigo com mais de 5 dias. Mas, independente do tempo, ele vai ser uma suspeita. E no fim das contas, se você suspeita, a conduta é coletar um par de hemocultura periférico. Douglas, mas e a cultura do catéter? Vamos lá, a gente vai falar disso agora. Aí, pessoal, catéter de curta permanência. Pessoal, se o catéter é de curta permanência e você tem uma suspeita forte de que ele seja o foco da infecção, se você não tem uma outra suspeita mais plausível, pessoal, tem que tirar esse catéter, tem que trocar esse catéter. E cultura de sangue de catéter de curta permanência? Pessoal, isso é um tópico extremamente controverso e habitualmente não é recomendada. Por quê? Porque você consegue passar um catéter novo em 20, 30 minutos. Não tem sentido você ficar mantendo um negócio ali que você acha que tem um risco de estar infectado, tá certo? Tem algumas exceções, talvez o paciente com uma falência de acesso periférico, que é muito difícil fazer uma nova punção, talvez o paciente que você considere que a probabilidade daquele catéter estar infectado seja muito baixa, mas como regra geral, catéter de curta permanência com suspeita de infecção, você tira, tá certo? E o catéter de longa permanência? Aí a gente tem um problema, porque o catéter de longa permanência, ele não é tão fácil de ser puncionado quanto o de curta permanência. Então, e na verdade não é nem só a punção, ele é difícil de puncionar e ele é difícil de retirar. Então, no fim das contas, o catéter de longa permanência, habitualmente a gente coleta a cultura do sangue do catéter. E só para vocês lembrarem, qual que é a ideia da cultura do sangue do catéter? Olha, se eu acho que o foco daquela infecção de corrente sanguínea é o catéter, ou seja, o biofilme está ali dentro do catéter, se eu coletar uma cultura do sangue do catéter, vai vir um monte de bicho. E, naturalmente, essa cultura vai crescer antes do que a cultura do sangue periférico. Porque o sangue periférico tem um pouquinho de bicho, o sangue do catéter está cheio de bicho. Então, essa que é a ideia. Ah, Douglas, mas e se crescer nos dois mais ou menos ao mesmo tempo? Então é pouco provável que o foco seja o catéter. É mais provável que o foco seja outro lugar. E se você coletou sangue, tem bicho no sangue, vai crescer no sangue do catéter também. Mas eu espero que cresça muito antes no sangue do catéter, tá certo? E aí, pessoal, agora a gente vai entrar na parte mais importante da aula, que é o tratamento, que se baseia nesses dois pilares aqui. Retirada de catéter. Será que precisa retirar todo o catéter? Eu já vou dizer para vocês que não. E falar de antibiótico terapia e um pouquinho sobre a loquiterapia. Vamos falar primeiro de retirada do catéter. Pessoal, esse slide é importantíssimo, o próximo que eu vou mostrar para vocês. Quando que obrigatoriamente você precisa retirar o catéter? Primeiro ponto, pessoal, como eu falei para vocês, catéter de curta permanência, via de regra, você tira, você não mantém, tá certo? Em especial, se está confirmada uma infecção de corrente sanguínea e você não tem um foco mais plausível do que o catéter. Então, infecção de corrente sanguínea, o principal foco suspeito é o catéter, não tem jeito, tem que rodar esse catéter. Se o quadro for grave, aí, pessoal, independente do catéter ser curta permanência ou ser longa permanência, se for curta permanência, eu já falei com vocês, tem que rodar. Mas se for grave, tem que tirar, mesmo sendo um catéter de longa permanência. E o que é um quadro grave, pessoal? O paciente está chocado, o paciente tem complicações, ele tem endocardite, ele tem infecção metastática, ele tem uma bacteremia persistente ou ele tem uma tunelite e uma infecção subcutânea extensa. Então, pessoal, quadros ruins, a gente tem que tirar o catéter porque não vai dar para a gente ficar barrigando esse negócio ali, porque o paciente pode acabar morrendo por esse catéter ali. Tá certo, pessoal? Então, eu estou com um paciente que tem, por exemplo, uma endocardite associada a um catéter, que tem embolização séptica para o pulmão, pessoal, não tem jeito, tem que tirar fora esse catéter central. E mais, pessoal, tem alguns bichos que eu vou falar para você que são bichos do mal, que é perigoso a gente manter esse catéter e tentar tratar de forma sistêmica e em loquiterapia. E quais são esses bichos do mal? Pessoal, os bichos do mal são os bichos que fazem biofilme ou que sejam extremamente virulentos ou que sejam difíceis de serem tratados. E quais são eles?
Pessoal, a gente falou aí no comecinho da aula para vocês, o Staphylo aureus, ele faz muito biofilme, então é muito difícil a gente tratar essa infecção de corrente sanguínea e dar certo. Por isso que, habitualmente, infecção por S. aureus, a gente tira fora o catéter. Pseudomonas, assim como Staphylo aureus, também faz muito biofilme, então a gente acaba tirando o catéter. Os gram-negativos multidroga resistentes, por exemplo, o Acinetobacter baumannii, as Klebsiellas KPCs ou até outras formas de KPC, habitualmente a gente tira porque são infecções difíceis de serem tratadas. Então a gente acaba tirando o catéter. E uma importantíssima que cai em prova, as infecções por Cândida. Por quê? Cândida frequentemente faz biofilme e causa infecções catastróficas. Então, com muita frequência causa endocardite, abscessos em tudo que é canto. Então, Cândida, pessoal, não tem como deixar ali, tem que tirar o catéter. E aí, posso manter o catéter? Pessoal, no fim das contas, se o paciente estiver bem, não tem infecção confirmada, você pode manter e esperar o resultado da hemocultura. E no fim das contas também, se não tem nada do que eu falei antes para vocês, se os germes não forem do mal, você pode tentar tratar com antibióticos e fazer a loquiterapia. Então, por exemplo, meu paciente tem uma infecção de corrente sanguínea por um Staphylococcus coagulase negativo. Então, Staphylo epidermidis que seja. Posso tentar manter? Se o quadro não for grave, não tiver grandes complicações, pode sim. Só lembrando aqui, eu estou falando dos catéteres de longa permanência, tá certo, pessoal? Catéter de curta, tira fora. E aí, nesse caso, o que a gente faz é antibiótico terapia e loquiterapia, que nada mais é do que... O que é isso, na verdade? Pessoal, antibiótico terapia é dar um antibiótico sistêmico, como a gente já faria para tratar a infecção. E a loquiterapia é o quê? Pessoal, eu não falei com vocês que o foco da infecção é dentro do catéter na maior parte das vezes? Não é a região da pele ao redor do catéter? Então o que a gente faz com alguma frequência é fechar o catéter com uma solução que costuma ter heparina e um pouquinho de antibiótico, porque aí o antibiótico fica lá combatendo o bicho que está dentro do catéter, tá certo? E quais são os antibióticos que a gente faz essa loquiterapia? Os mesmos que a gente usa no tratamento sistêmico. E o tratamento sistêmico vai ser como? Pessoal, só para lembrar, esse grupo de pacientes que tem catéter de longa permanência tem um fator de risco para MRSA. Então, nesse caso, se eu for dar antibiótico empírico, a gente sempre vai fazer essa cobertura, então, normalmente, com vancomicina. E catéteres de longa permanência também inferem que é um paciente potencialmente institucionalizado, por exemplo, dialítico, por exemplo, que recebe quimioterapia. Então, ele vai em locais com alto risco aí de ser colonizado por pseudomonas. Então, a gente trata tanto MRSA quanto pseudomonas, enquanto a gente não sabe qual é o agente. Quando eu descobrir o agente, a gente muda a estratégia de tratamento e guia para aquele agente. Tá certo, pessoal? E aí, no fim das contas, comecei a tratar empírico e eu descubro, olha, é um Staphylo aureus sensível à meticilina. Eu estava dando lá, por exemplo, vancomicina e ceftazidima. O que eu vou fazer? Eu vou suspender a vancomicina, eu vou suspender a ceftazidima e eu vou dar oxacilina ou cefazolina, porque agora eu já sei qual é o bicho que está causando a infecção. Tá certo, pessoal? Então, olha só, uma questão da USP São Paulo, 2020. Um homem de 59 anos, com doença renal crônica dialítica, hipertensão e diabetes mellitus, teve falha de fístula arteriovenosa e está em uso de catéter venoso de longa permanência. Então vamos lá, há 3 meses. Nas 2 últimas sessões de hemodiálise, apresentou tremores e febre de 39 graus, coletou hemoculturas pareadas de sangue e catéter. Na sessão seguinte de hemodiálise, fez hipotensão e febre, sendo então encaminhado ao pronto-socorro. Vamos lá. Na admissão, foram checados os resultados das culturas sangue periférico Staphylo aureus oxa-R, clindamicina R e sulfatrimetoprim R, vancomicina sensível, linezolida sensível. Sangue de catéter, tempo de positivação, 5 horas e meia, ou seja, cresceu antes no catéter do que no sangue periférico. Então vamos lá. Staphylo aureus resistente à oxacilina, resistente à clindamicina, resistente ao Bactrim, sensível à vancomicina e sensível à linezolida. A conduta terapêutica inicial mais adequada é, então primeiro ele fala entre retirar o catéter e manter o catéter. Pessoal, vamos lá. Pode manter esse catéter? Quando que pode manter? Se for um catéter de longa permanência, a gente pode considerar manter. Ok, é o caso. Se o quadro for grave, se não for grave, no caso, a gente pode considerar manter. Aqui, ele fala que o paciente apresentou hipotensão. Não deixa muito claro de choque, não deixa muito claro de complicações. Então, vamos considerar que talvez seja possível. E também não pode ser um bicho do mal. Opa, Staphylococcus aureus é um bicho do mal.
tem que retirar esse catéter, não vai poder manter o catéter. Então a letra C e a letra D estão erradas. E a letra A e a letra B falam entre vancomicina e linezolida. Pessoal, a linezolida, ela realmente é uma alternativa para tratar infecções de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Desculpa, ela é uma alternativa, mas é uma alternativa ruim, porque ela é inferior à vancomicina e à teicoplanina quando a infecção é da corrente sanguínea. Ela é boa para tratar infecções localizadas, mas não na corrente sanguínea, tá certo? Então, é uma alternativa se eu não puder dar vancomicina, teicoplanina por qualquer motivo, mas habitualmente a melhor medicação aqui vai ser a vancomicina intravenosa, tá certo? Então, mais uma questão agora da USP São Paulo 2019, que fala de uma mulher de 32 anos que está internada no hospital com diagnóstico de infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, também de longa permanência para hemodiálise, que está instalada em veia subclave esquerda. Tem antecedente de lúpus com nefrite lúpica, síndrome de anticorpo fosfolípide e faz diálise há 2 anos. Tem falência de acesso vascular, com múltiplas tromboses e aguarda o transplante renal. Está em uso de vancomicina e ceftazidima. Beleza, uma escolha empírica adequada, né, pessoal? Com cobertura para MRSA e para pseudomonas. Clinicamente estável, sem novos episódios de bacteremia. Hemocultura de catéter periférica resultaram em Staphyloepidermidis com 48 horas de internação, sensível à vancomicina. A conduta inicial nesse caso é... Vamos lá, pessoal, pode manter o catéter? Catéter de longa permanência, ok, a gente vai manter então por enquanto. Quadro grave? Tá chocada, tem complicação. Olha só o que ele fala, clinicamente estável sem novos episódios de bacteremia, então ela tá ok. Tem algum bicho do mal, Staphylococcus aureus, pseudomonas, bacilo gram-negativo multidroga resistente cândida? Não, é um estafilocoagulase negativo. Então, no fim das contas, a gente pode sim manter esse catéter. Então, a letra B e a letra C estão erradas. A gente vai tentar inicialmente manter esse catéter, em especial porque olha só o que ele fala no enunciado, pessoal. A paciente tem diagnóstico de falência de acesso vascular. Então, se você tira fora esse catéter, onde é que você vai enfiar outro? Então, um quadro complicado. A gente vai tentar manter esse catéter. Mas agora o que a gente faz com o antibiótico? Olha só, letra A fala manter o catéter, trocar antimicrobianos por daptomicina sistêmica em loco terapia. Pessoal, a daptomicina ela não é superior à vancomicina. Então, não tem motivo para a gente trocar a vancomicina pela daptomicina aqui. Vamos para a letra D. Manter catéter, suspender ceftazidime. Dá para suspender ceftazidime? Dá para suspender, porque a gente já sabe que o bicho que está causando é um Staphyloepidermidis. Então, ok, vamos suspender a ceftazidima. E mantemos vancomicina sistêmica e em-loco terapia. Esse é o gabarito correto, tá certo, pessoal? A letra D de dado. E, por fim, para fechar, um tópico importante, infecções por cândida. Pessoal, só para lembrar, cândida é um bicho do mal, então sempre tem que retirar o catéter. E aqui tem algumas particularidades que, para todo paciente com infecção de corrente sanguínea por cândida, tem que fazer um fundo de olho. Por quê? Não é frequente acontecer, mas cândida às vezes causa endoftalmite e isso é um foco fechado. E qual que é o problema? A nossa opção empírica de tratamento são as equinocandinas, que são essas 3 que eu coloquei aqui para vocês. Anídula fungina, micafungina e caspofungina. Elas não tratam endoftalmite, elas não penetram bem no globo ocular. Então, se eu estou tratando sistemicamente com essas medicações aqui antifúngicas, no fim das contas, eu posso acabar gerando um foco fechado no olho e não conseguindo fazer um tratamento adequado. Inclusive, o paciente pode perder o olho por isso. É por isso que a gente acaba pedindo fundo de olho para todos os pacientes. Se tiver endoftalmite, a gente repensa a estratégia terapêutica. Tá certo, pessoal? E se a candidemia for persistente, pessoal, como eu falei com vocês, cândida é um bicho ruim. Faz biofilme e é agressivo. Então, se a candidemia está persistente, a gente investiga endocardite e considera tomografia de abdômen, porque é muito frequente cândida fazer abscessos hepatoesplênicos, tá certo, pessoal? O ecocardiograma, ele é controverso se você faz para todo mundo de cara, tem serviço que faz e não está errado, mas classicamente a sugestão é pedir ecocardiograma se tiver, então, uma candidemia persistente. Vamos ver como é que isso cai em prova? Então, questão da USP São Paulo de 2017. Então, uma mulher de 26 anos, com antecedente de diabetes tipo 1, internada 19 dias por choque séptico de foco urinário por uma E. coli multissensível.
fez insuficiência renal aguda e fez hemodiálise e fez uma SARA, necessitando de ventilação mecânica. Fez uso de ceftriaxone 2 gramas por dia por 14 dias, foram suspensas as drogas ativas e a paciente foi estubada, porém ainda necessita de hemodiálise. Encontrava-se bem, porém voltou a ter febre e hipotensão, sendo reintroduzido noradrenalina, exame clínico inalterado. Catéter de hemodiálise em bom aspecto. Esse fato de estar em bom aspecto fala que não é infecção dele? Não, né, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui. Houve elevação de leucócitos, PCR e lactato arterial. Raio-x tórax, tomografia de abdômen sem alterações. Foram coletadas hemoculturas periféricas de catéter de hemodiálise e urocultura, introduzido pipetazo, além de vancomicina. Houve crescimento de leveduras em hemocultura periférica e do catéter, urocultura negativa. As condutas a serem realizadas são: pessoal, dá para manter esse catéter? De forma alguma, pessoal. A gente não tem como manter esse catéter por dois motivos. Um, porque é um catéter de curta permanência, a gente vai tirar de qualquer jeito. Dois, porque, na verdade, três motivos, né? Dois, porque essa paciente chocou, então é um quadro grave. Três, porque Cândida é um bicho do mal. Então, a gente vai cortar fora a letra B e a letra D de dado. Então, a gente vai ficar aqui entre A e a C. Aí vamos para A. Retirada ou troca de catéter de hemodiálise, beleza. Manutenção dos demais antimicrobianos. Pessoal, precisa manter os antimicrobianos? Não precisa, porque a gente já sabe que o que está causando infecção aqui é uma cândida. Então, não tem sentido a gente manter o pipetazo e a vancomicina. Foram bons antibióticos para começar empiricamente, mas agora a gente já descobriu, a gente vai suspender. Então, essa alternativa aqui, ela vai estar errada. Vamos para a letra C para ver se está certa. Retirada ou troca de catéter de hemodiálise, introdução de micafungina. Micafungina realmente é a medicação de escolha, pessoal? É uma equinocandina, é uma das medicações de escolha. Então pode ser anidulafungina, caspofungina ou micafungina. Coleta de novas hemoculturas, beleza, porque a gente, assim como o Staphylococcus aureus, faz um controle terapêutico para ver se não tem candidemia persistente. Suspensão de antimicrobianos e fundoscopia, legal, perfeita alternativa, letra C está correta. E aí, uma questão, então, da Unifesp de 2024. Então, caiu no processo seletivo do final de 2023 para entrar no começo de 2024. Um homem de 45 anos internado por pancreatite necrohemorrágica está no 11º pós-operatório, recebendo meropenem e linezolida há 13 dias em nutrição parenteral através de catéter venoso central. Apresentou um pico febril de 38 graus e hipotensão arterial com necessidade de droga vasoativa. Foram coletadas hemoculturas pelos acessos central e periférico, e no dia seguinte, o laboratório informou que foi isolada uma levedura apenas na amostra do catéter central. Qual a conduta mais adequada? Pessoal, o que acontece? Essa questão, ela foi um pouco complicada, ela foi até anulada, porque ela teve algumas coisas polêmicas, mas dá pra gente discutir algumas coisas dela. Isso daqui é uma infecção de corrente sanguínea clássica associada a uma cândida? Não, porque ela cresceu no catéter central, mas ela não cresceu ainda no sangue periférico. De qualquer forma, a gente está diante de um quadro grave, e eu não tenho um foco claro de infecção e entrou droga vasoativa para o meu paciente. Então, nesse momento, eu tenho como esperar e não tratar essa cândida? Não, pessoal, a gente vai ter que tratar essa cândida. Então, vamos além disso. O catéter pode manter? Não. Por quê? É um catéter de curta permanência, o paciente chocou e é uma cândida que é um bicho do mal, tem que tirar esse catéter. Vamos para a letra A. Letra A fala trocar o catéter, beleza, e aguardar a identificação da levedura. Olha, pessoal, você realmente vai trocar o catéter, mas não fica claro o que ele quis dizer com aguardar a identificação, mas a gente não vai só aguardar, a gente vai tratar empiricamente, então vai ter que começar um tratamento. Aí vamos para a letra B. Iniciar uma equinocandina, beleza, coletar hemoculturas seriadas, ok, e programar fundo de olho e ecocardiograma. Olha, essa alternativa está adequada, a gente realmente vai iniciar uma equinocandina, a gente realmente vai coletar hemocultura seriada, a gente vai programar um fundo de olho, e o ecocardiograma, talvez neste momento ele nem fosse necessário, a maior parte dos guidelines fala em candidemia persistente, mas não vai ser uma conduta errada, a letra B está adequada. A letra C fala em fluconazol 800 mg por dia. Aí não, porque o tratamento empírico é com equinocandina. A letra C está errada. A letra D fala em anfotericina B, que também não é o tratamento de escolha, também está errado. Mas eu senti muita falta na letra B de retirar o catéter.
porque isso aqui seria um dos carros-chefe desse tratamento. Inicialmente, o gabarito oficial foi letra B, a questão foi posteriormente depois anulada, porque realmente ela teve algumas falhas aí conceituais, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, vamos falar dos pontos-chave. Pessoal, o que eu preciso que vocês lembrem, por favor? Quando que obrigatoriamente tem que tirar o catéter? Os bichos do mal. Quais são os bichos do mal? Staphylococcus, Pseudomonas, os gram-negativos multidroga resistentes e as cândidas. Esses aí tem que tirar o catéter. Se o quadro for grave, também tem que retirar o catéter, tá certo? Então o paciente está chocado, tem endocardite, tem embolização sistêmica, séptica, tem bacteremia persistente, tem que tirar o catéter. E acrescentando aqui, a tunelite e infecções extensas da pele se for um catéter tunelizado. Catéter de curta permanência, pessoal, suspeitou de infecção, tira fora, não tem sentido manter, tá certo? E no fim das contas, quanto que você considera manter então, se o catéter for de longa duração e o paciente estiver estável? Lembrar então em especial das infecções fúngicas, pessoal. Se o paciente tiver infecção fúngica, qual que é o tratamento? Equinocandina, e lembrar de fazer um fundo de olho. E se for para falar algo a mais para você, lembrar que pacientes que têm catéter de longa permanência têm fator de risco para MRSA e para pseudomonas. Então, o tratamento empírico tem que envolver antimicrobianos que peguem esses dois. Então, para MRSA, vancomicina. Para pseudomonas, aí tem um monte: ceftazidima, meropenem, pipetazo, cefepime, colistina, aminoglicosídeos, tem um monte de opção. Mas lembrar que tem que cobrir Staphylococcus, resistente à oxacilina, e pseudomonas. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês gabaritem essas questões na prova e até a próxima, então.